Uhum, uhum. Ó, chegou as pessoas. Chegam e não fala nada. Nossa senhora. Oi, professor. Não manda nenhum bom dia. Bom dia, professor. Brotei aqui. Ô, professor, É. que dia é seu aniversário mesmo? Ô, louco, você não sabe a senha das nossas salas aqui da chamada? Seu aniversário, professor. Então, que dia você acha que é? Ah, eu não sei, professor. Eu esqueci. Ô, louco, eu dei a dica. Qual que é a senha da chamada aqui da ligação? Matemática, alguma coisa, não é? Errou. Feio. 5 do 2. Alguém falou aí, ó. Do Lucas. Né? Só vocês estão aqui? Marquei todo mundo? Eu tô aqui. Ah, o Andrei também tá aí. Andrei. E mais? A Maria. Ah, conseguiram fazer isso aqui, ó? Acho que eu tinha postado a resposta lá no grupo. Passou. Tinha cortado bem no finalzinho, mas depois você passou ali, eu acho. É. Então, muito bem. Agora, gente, que a gente aprendeu tudo que acontece aqui na circunferência, na parte da circunferência e da área, né? A gente entendeu os elementos. Agora nós vamos ver outra parte dela, que também envolve na circunferência, é a parte dos arcos da circunferência. Eu já expliquei mais ou menos que é para vocês um arco de circunferência nessa parte, eu estava falando dos elementos, né? Que o arco é só essa parte aqui tá em marrom aqui, certo? Que vai do ponto A até o B, e ele vai ter relação com o ângulo aqui, que a gente chama de ângulo central, tá? Então isso aqui que vai ser o nosso arco, é com ele que a gente vai trabalhar agora. Só que para a gente entender essa parte do arco, a gente tem que entender outras coisas antes, tá? Então primeiro a gente vai entender as coisas que são necessárias antes, e depois a gente vai para a parte dos arcos em si. Então vamos lá. O que é um arco, né? Cada circunferência qualquer, dois pontos A e B nessa circunferência, chamamos de arco conjunto de pontos que pertencem à circunferência estão entre A e B. E é exatamente essa parte aqui que eu mostrei para vocês, né? Os pontos que estão entre A e B vai me formar um arco, ok? Aí também acontece. A gente pode dizer que os arcos são pedaços dessa circunferência, né? Eles são partes dessa circunferência. E numa circunferência que vai ter esses dois pontos, o A e o B que eu falei para vocês, ele sempre vai delimitar dois arcos, né? Sempre vai ter um arco maior, um arco menor, como a gente pode ver aqui, né?
a gente tem essa parte aqui, o arco, essa parte menor aqui. E aí a gente vai ter essa outra parte aqui da frente. A parte aqui vai ser maior. Então sempre vai me formar dois arcos quando a gente estiver trabalhando assim, tá? Maior e outro menor. Esses arcos podem ter a mesma medida? Pode. Pode muito bem ter a mesma medida. Ó. Por exemplo, se o meu B estiver marcado aqui, ó. A gente tem, ó, um arco que vai estar de A até o B aqui e um outro que vai formar esse lado aqui, ó. Eles vão ter a mesma medida, certo? Então tudo vai depender da onde estão os pontos que nós estamos estudando. Mas na maioria das vezes, né, geralmente na matemática, a gente vai estar estudando dessa maneira. E a gente tem o ponto A e o B, vai se formar um arco e do outro lado vai se formar um outro arco que vai ser maior ou menor, né? Dito isso, são arcos. Agora a gente vai entender como que eles são formados, tá? Para entender como ele é formado, a gente entende que a gente precisa de um certo ângulo ali. A gente calcular esse pedaço da minha circunferência. O ângulo que a gente tem entre ali o meu arco, eles podem ser de duas maneiras, né? E podem ser representados. Forma em graus, nós já sabemos, né? A parte lá de grau mesmo, né? Que a gente tem no transferidor. E a parte em radianos, que a gente consegue transformar esse graus em radianos. E aqui eu explico para vocês o que é grau e no próximo slide eu vou explicar o que é radiano. O grau nada mais é do que você pegar a sua circunferência e dividir ela em 360 partes, que uma circunferência ela vai ter 360 graus. Tá? O que é isso? Né? O que é essa parte de ângulo que a gente está falando? Basicamente isso aqui, ó. A gente tem um transferidor. Nele, a gente tem... Oh, meu Deus. A gente tem os graus. Aqui, olha só, se a gente for ver bem, nós temos lá, a gente pode imaginar que isso aqui é a circunferência, ele vai de 0 até 360. Não está mostrando aqui o 360, mas a gente consegue analisar e depois aqui do nosso 350, ó, vai ter mais 10 graus até a gente chegar aqui no zero de novo, assim chegar no 360, certo? Então a gente tem aqui 360 graus. Agora, na matemática, a gente não trabalha com graus quando a gente for calcular alguma coisa. Claro, a gente trabalhou com relação a graus e tudo mais aqui nessa parte das trigonometrias, tá? Aqui nós estamos utilizando o cosseno, o seno ou a tangente, o ângulo, tá? Agora, na parte que a gente for trabalhar aqui, essa parte de circunferência, estudar os arcos, quando a gente for trabalhar com os ângulos, nós não vamos ter essa parte trigonométrica. Nós vamos ter simplesmente cálculos com as medidas dos ângulos. E a gente não consegue trabalhar na matemática com os meus ângulos em graus, tá? A gente não consegue fazer cálculos matemáticos com ângulos, representação de graus. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que transformar essas medidas em graus em radianos. Mas o que é radiano, né? O que é essa medida radiano? É uma outra forma de você conseguir demonstrar um ângulo, uma circunferência. É o seguinte, olha só. O radiano vai consistir num arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Como assim? Olha só, aqui eu dei um exemplo. Ó. Imagine uma circunferência e essa circunferência vai ter um determinado raio, né, partindo lá do centro até sua lateral. E esse raio, eu falei para vocês, que ele vai ter 5 centímetros. E eu disse também, que nessa circunferência, eu quero que você calcule para mim um arco que tem a medida de 10 centímetros. Qual que é esse tamanho em radianos? Bem, vamos a partir da definição.
Qual que é a definição? Eu disse que um arco vai ser um comprimento que ele é igual à medida do raio da circunferência. Tá? Isso que é o radiano. No caso aqui eu tenho, então, que é o meu arco, 10 centímetros. O meu raio, 5. Qual que você acha que vai ser, então, a medida em radianos desse arco aqui que nós estamos trabalhando? Vai ser 2 rádio. Por que 2 rádios? Porque olha a medida do meu raio, não é 5? Cada medida de radiano não vai ser igual a essa medida de 5? Se eu tenho uma medida que vale 10, isso é a mesma coisa que eu colocar 2 raios nessa circunferência de medida 10, né? Nesse arco de medida 10. Se não está conseguindo entender dessa maneira, faz uma regrinha de 3. Aqui a gente vai trabalhar bastante com regras de 3. Tá? A gente vai pegar lá a regra de 3 e fazer o seguinte, ó. A gente sabe que 1 radiano ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao raio. Quanto que vale o meu raio? 5. Aí nós sabemos... Ué, por que ficou dessa maneira? Não quero que fique assim. 1 rad igual a 5. Aí, beleza. Aí a gente quer saber qual a medida em rad vai dar igual a 10. Então a gente fez uma regrinha de 3 dessa maneira. Multiplica cruzado e resolve. A gente vai saber aqui, quando resolver, isso aqui vai dar 5x rad, né, igual a 10 rad. O que vai acontecer então? Passa dividindo isso aqui. O 5 vai passar dividindo. Então a gente vai ter que o x em radianos vai ser igual a 2 radianos. Então a gente descobriu qual vai ser a minha resposta que eu falei para vocês lá no início. Então essa medida aqui do arco vai ser 2 radianos. Tá? Isso aqui é um exemplo bem simples. E quando a gente for operar nessas situações, nós não precisamos colocar essa parte do radiano, tá? Só coloca 1, x, tá? Não precisa ficar escrevendo rad toda hora. O rad a gente vai escrever só no final, tá? Só na minha resposta. Bem, isso aqui foi um exemplo numérico bem simples. Agora, esse outro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer ele sem qualquer informação. Vou fazer ele da forma geral. Tá? Então, olha só como é que vai ficar isso daqui, ó. A gente tem, então, que meu radiano, radiano, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu raio, né? E isso é o que fala na definição. E eu sei também que o comprimento da minha circunferência nós já calculamos no passado. Então, quero saber essa medida em rad do comprimento da circunferência, que é 2 e r. Certo? É o perímetro da circunferência que nós vimos nas aulas passadas. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai descobrir o seguinte, olha só. A gente vai descobrir que rx igual a 2 e r. Certo? Passo r dividindo, nós vamos descobrir que o x vai ser igual a 2π. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra para nós que a circunferência inteira tem uma medida igual a 2π rad. Então, a gente sabe que a circunferência vai medir 2π rad. O que isso indica para nós? Por que isso é importante? Porque com ela a gente vai conseguir descobrir várias e várias informações. É o seguinte, olha só. A relação é o seguinte, que 360 graus, que é a medida de uma circunferência inteira, nós vimos lá anteriormente, ele vai ser igual a 2π radianos, ou seja, 2π rad. Se você quiser, você pode transformar ele a 6,28. Mas não precisa fazer isso, ok? A gente sempre vai deixar em pi rad, que eu só coloquei por curiosidades. E aí a gente tem outras informações que a gente pode tirar disso. A metade da circunferência, que é 180, vai ser o quê? Somente π.
Aí, 1/4 da medida, né, que seria o 90 graus, vai ser π por 2. 45 graus, vai ser π por 4. Aí a gente consegue outras e outras informações. Como? Fazendo essa transformação de regra de 3. Sempre trabalhando com as regras de 3. Por quê? Isso é uma proporção. Sempre quando existe uma proporção entre dois valores, nós conseguimos realizar regra de 3 para resolver e descobrir as outras informações, né? As outras proporções que a gente vai ter nessa parte aqui dos graus com os radianos. Tá? Então isso aqui, coloquei para vocês, são simplesmente os principais, né? Que mais se aparece. Mas, além deles, pode aparecer outros graus que a gente tem que descobrir, outros radianos que a gente também vai ter que descobrir. E como a gente vai fazer isso? Bem, simples. Para isso a gente vai fazer uma transformação, uma regra de 3 simples. Olha só. Então o que eu escrevi aqui? Usando as informações que a gente descobriu aqui nessa slide anterior, foi 180 igual a π. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar, olha só, π, eu sei essa medida, é igual ou é proporcional a 180 graus. Mas o que é esse π? É π rad. A medida dele em radianos. 180 é a mesma coisa que π em radianos. É o que acontece. Eu quero descobrir essa medida a qual grau quando for 5π por 6. Se aparece essa medida para mim de 5π por 6 rad, eu vou descobrir qual é o ângulo que está se trabalhando ali. Que ângulo que nós estamos estudando? Simples. Faz essa continha aqui. Multiplica cruzado e resolve. Tá? Então, você pode fazer dessa maneira. Regra de 3. Sempre. Sempre vai dar para fazer assim. Agora, se você não quer fazer contas, assim, regra de 3 e tal, tem que montar as coisas, você pode utilizar essa parte aqui que eu escondi, ó, para vocês não verem de cara. O que é essa situação aqui, essa parte que nós vamos fazer? É simplesmente o próximo passo da regra de 3. Aqui já é a regra de 3 toda resumida, já toda feita para você. A única coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, ó. Sempre que você for transformar uma medida que está em radianos para graus, você vai realizar uma multiplicação desse número aqui, o 180 π. Então, se você pegar a sua medida que está em radianos, você fizer essa multiplicação, você vai voltar ela para o graus. E também, se eu faço ao contrário, se eu faço do graus para o radiano, vou fazer uma multiplicação de π por 180. Tá bom? Então vamos fazer esse exemplo aqui, olha só. Vou pegar então 5π. 5π por 6. Eu vou fazer uma multiplicação por 180 dividido π. O que acontece quando eu fizer essa multiplicação? O π ele vai ser eliminado e vai ser simplificado. Então, vamos colocar o que sobra. Ó. 5 dividido por 6 multiplicado por 180. Então é só fazer essa continha aqui. Faz essas simplificações e essas multiplicações, olha só. 5 dividido por 6 vezes 180. 180, se eu simplificar por 6, dá quanto? Olha só. Vai dar 3. Né? Então aqui é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 30. 5 vezes 30 vai dar quanto? Dá 150. Tá? Então essa medida aqui de 5π por 6 é a mesma coisa em graus e 150. Tá? Então aqui eu fiz a transformação, ó, mostrei para vocês como que vai a graus. Se eu quiser voltar, né, se eu já tenho 150 e eu quisesse transformar para radianos, eu não sei essa resposta aqui. Como que eu faria essa volta? Como eu disse, é só você multiplicar por π e dividir por 180. Eu pego 150, vai fazer então essa multiplicação, π dividido por 180. No caso aqui, gente, quando for fazer essa continha, você não realiza a divisão em si. Você simplesmente faz simplificações.
Ok? No caso, vai ficar como? Olha só. A gente tem a minha medida de 150 e 180. Vamos simplificar. Isso vai dar, então, 15 dividido 15π, perdão, que a gente fez a multiplicação, dividido por 18. Tá? Então, o que acontece agora? Você faz mais simplificações. No caso, dá para dividir por 3, ficando, então, 5π por 6. E a gente voltou porque a gente tinha antes. Certo, gente? Alguma dúvida? De Não. boa. Todo mundo tá entendendo? Ah, tá, mais ou menos. Então, o que acontece? Tá, mais ou menos. Então, gente, ó, eu quero que vocês tentem fazer isso daqui, ó, das transformações. Consegue? Gente, tem gente que não tá conseguindo entrar na chamada? Vocês não passaram para eles? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu mandar para eles, para vocês, então. Ó, vou fazer o de 30 com vocês. Se a gente quer transformar, então, ó, até pegar aqui o esqueminha, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero, então, transformar o graus para radiano. Vamos fazer essa multiplicação ali simples. Vou pegar, então, o 30 graus. Você vai, então, multiplicar isso daqui por π e dividir por 180. Como eu disse, você não vai realizar essa divisão. Você vai só fazer uma simplificação. Tá? Que vai ficar 30π, tudo isso dividido por 180. Simplificando isso, ó, dá para cortar o zero, vai ficar 3π dividido por 8. Tem como simplificar mais isso aqui? Não, acabou. A primeira resposta aqui, sabemos que vai dar isso igual a 3 e isso tudo dividido por 8. Tá bom, gente? Quer dizer, por 8 não, 18. Nossa, perdão. Eu fiz errado Tava aqui. estranhando aqui. Então eu comi o número 1. O que acontece? Aqui ainda dá para simplificar mais, ó. O 3 e 18 dá para simplificar mais. Ficando então π por 6, né? Eu esqueci do número 1 ali. Perdão. Deixa eu apagar e escrever de novo isso aqui, ó. Vai ficar 3π por 18. Aí simplifica mais uma vez, dividindo por 3. Vai ficar π por 6. Certo? Entendeu, gente? Acho que sim. Sim. Vou fazer os outros. Ó, esse 5π por 6 eu já fiz lá no slide passado, ó.
Mas aqui é só seguir essa regrinha, né? Essa regrinha aqui é a mais fácil de seguir. Só fazer a multiplicação por aquelas frações ali. Tá? Fazendo, ó, e vai me falando se vocês vão conseguir os próximos, né? Deixa eu colocar isso aqui, que é o que a gente já fez. Quanto que era? Tinha dado mesmo? Era 150? Aí tenta fazer para os próximos. Deu certo os outros? Gente? Tô vendo aqui. Professor, como que começa B normal? Como assim a B normal? É que já tá... Alô? é que já tá feita, não tá? Ah, não, ó. Aqui tem duas coisas que estão ocorrendo, ó. A letra A está em graus. Ops. Eu quero que se transforme para radianos. Letra B tem radianos, você tem que transformar para graus. Entendendo? Tá, mas tipo assim, já tá transformado ou tem que transformar ainda? Ali. Ah, a letra B eu coloquei a resposta aqui para você, ó, 150. É porque foi o que a gente fez nessa daqui, né? É exatamente a mesma que a gente fez nessa anterior. É o 5π por 6. Você fez Se regra de quiser. 3? Oi? Você fez regra de 3 pra saber esse aí? Não, eu usei essa regrinha aqui, ó. Vamos multiplicar, ó. Aqui, ó. Vai ficar 5π dividido por 6. Isso que vai ser multiplicado por 180 dividido por π. No caso aqui, quando você for fazer essa continha aí no seu caderno, você vai ver que o π vai sumir e você simplifica eles. Tá? Vai sobrar então só 5 por 6 e você vai multiplicar 180. E aí aqui você sim realiza contas, operações de dividir e de Ah, tá. multiplicar. Aí quanto é que vai dar isso daqui, ó? 5 vai multiplicar, daí eu simplifiquei o 180 por 6. O que é 180 dividido por 6? Dá 30, né? E aí 5 vezes 30 dá 150 que eu coloquei de resposta ali já, Não entendeu? tá?
Tudo bem, gente? Sim. Conseguiram fazer os outros? Quanto dá o C? O meu deu 135 pi sobre 180. Deu para simplificar? Ah, vou tentar, peraí. Nesse caso aqui, ó, não tem problema, tá, Danilo? Você pode deixar assim? Pode. Mas não é o correto, tá? O correto é sempre simplificar, ok? Deu Ok. 3π por 4 aqui. 3π por 4? Qual que você tá falando? Na C. Se eu não fiz nada errado, deu 3π por 4. É, tem que simplificar aqui, ó. 135, 180, você divide por 5, né? Simplifica por 5. Dá quanto essa simplificação aqui por 5? Dá 27 por 36. 7 por 36? É. A minha deu só 3. Ué. Pi 3. Tá. Aí você consegue simplificar de novo isso aqui, né? Divide por Sim. 9, né? Divide por 9. Dá. Ele vai dar 3π Por 4. por 4. É isso aí, 3 por 4. Tá Tá certo. certo. Bem. Conseguiu fazer a letra D? Não, só fiz assim por enquanto. Vamos lá, Vou faz o próximo. começar agora se der. Professor, Oi, qual que vai ser essa resposta? como é que é, Danilo? Qual que você fez a resposta? Como que eu fiz? É. Ó, Danilo, nas frações, a gente tem que simplificar, tá? Aconteceu aqui, ó. Você falou Não, para mim não, 135 por 180. Oi. O quê? 27 pi, professor. Ah, então, Eu eu tô entendi. explicando, calma. Nessa situação aqui que você Tá. tem 135 por 180, o que você tem que fazer aqui? Você tem que simplificar. Aqui dá para você simplificar por 5. Eu fiz uma divisão por 5 aqui. Os dois números, tá vendo? 135 quando dividido por Tá. 5 dá 27. 180 quando dividido por 5 dá 36. Bem? Tá, já fiz isso. Simplificação de fração. Entendi. Olha a letra D, ó. Fica dessa maneira aqui, ó. E é só terminar essa conta aqui, ó. 2 por 3 vezes 180. Ficar 180 dividido por 3, você consegue 60, né? Vai ficar 2 vezes 60. Então isso aqui vai dar 120. A resposta, a letra D, seria 120 graus. Certo? Certo. O próximo, agora eu tenho que transformar 15 graus em radiano. Como é que vai ficar isso daí, ó? Ficar 15. Eu tenho que multiplicar e dividir isso por 180, né? Como eu disse, a gente não divide, a gente deixa em fração. Vai ficar aqui
Aí 15 simplifica. dividido por 180. Aí, no caso, simplificação, você vai dividir por 5, né? Vamos dividir por 5 primeiro, que é mais fácil. Vai dar 3π. Por 180 por 5, a gente viu que é 36, né? Agora você pode dividir por 3 para finalizar. Vai ficar π dividido 36 por 3. Dá quanto? 36 por 3, 12. Certo? 12? Isso aí. Aham. E aí a gente tem a resposta da letra E. Então vai ficar igual a π dividido 12. Ih, tava falando mutado. Boa. E aí faltam os dois últimos aqui, gente. Você consegue fazer? Que eu tenho que fechar aqui Consigo. para dar aula Mandei pro... Eu tenho que dar aula pro segundo ano agora, né? Professor, Oi. no E você fez 15 sobre 180 vezes π sobre 12? Não. Aqui, ó. Continha aqui, ó. Ah, tá. Essa Ô, parte aqui, ó. Rodolfo, quanto que tá FAG? FAG eu tenho que fazer aqui, mas depois eu passo para vocês no grupo. Eu tenho que começar a aula lá com o segundo ano Beleza. agora. Tá bom? Tá Chegou bom. mais alguém aqui para dar presença? Não sei. Que me lembro, não. Analice, José, Ian, Santiago, Adilson e Fernanda? Alguém? Acho que tá tudo certo. Tem o Santiago. Santiago é Fernanda? Fernando, não sei. Tem Santiago aqui. Ah, então é isso, gente. Eu tenho que ir lá. Até mais. Falou. Falou.